segundo as vossas públicas profissões de fé como ministros do Evangelho, nós os batizamos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Tudo bem? Como você está? Eu espero que você esteja aprendendo muito. E nós aprendemos através da Bíblia e através do Espírito Santo. Eu sei que agora pode parecer um pouco difícil ler a Bíblia, porque a gente nem sabe por onde começar, não é? Mas eu quero que você insista, porque o Espírito Santo ele vai te inspirar e você vai cada dia mais entender o caminho. Ele vai te guiar pelas Escrituras. Você tem que crer que o Senhor ele pode te inspirar muito na leitura bíblica. Nessa aula de hoje, nós iremos falar sobre o homem tripartido. Vamos lá. Homem tripartido. Quando nós entendemos isso, nós vemos tri. Esse tri vem de três. Partido, partes. Aqui nós temos um homem em três partes. Então nós temos um aspecto teológico, tá? Um pouquinho mais complexo, mas eu preciso apresentar para vocês para justificar o tema dessa aula, que é a dicotomia e a tricotomia do homem. Tricotomia é a vertente teológica que acredita que o homem é dividido em três partes. A dicotomia é a parte teológica que acredita que o homem é dividido em duas partes. Aqui na Igreja do Nazareno, da qual nós fazemos parte, a ENIC, ela acredita na questão do homem tripartido. Então, e também nós vamos colocar aqui de uma maneira didática, ok? Eu não quero colocar de uma maneira forte teológica. Algumas igrejas acreditam que o homem ele é apenas duas partes. A parte do corpo e a parte da alma e espírito como uma só. Ele é duas partes. Algumas igrejas acreditam que o homem é três partes. Tá? Eu vou colocar aqui como fim didático. Tudo bem? Então, se você é de uma outra igreja e você tem uma outra teologia, ou você acredita de uma outra forma teológica, bem, eu quero elucidar que aqui seria uma maneira didática, tá bom? Nós iremos separar o homem entre corpo, alma e espírito. Bem, corpo. O corpo é a parte física do homem, ou a parte, se você quiser chamar, de biológica. Nós temos aqui, né, tem uma imagem na sua apostila, na apostila virtual que você tem, que é a mesma que eu vou seguir aqui para nós elucidarmos. Nós temos 5 órgãos de sentido. Esses órgãos de sentido são portas para o mundo material. Quais são nossos 5 órgãos de sentido? Visão, audição, olfato, tato e paladar. É dessa maneira que nós temos contato com o mundo. Então nós iremos ver, nós iremos ouvir, nós iremos sentir cheiro, nós iremos sentir texturas, tocando, temperaturas, iremos sentir, né, através do nosso paladar, diversos sabores. Acontece que com a queda, os nossos sentidos também foram caídos. Então, através da queda, que é o pecado original de Adão e Eva, nossos sentidos também foram caídos. Um versículo, 1 João 2,16. Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não é do Pai, mas do mundo. Então nossos olhos estão caídos. Então talvez nossos olhos sintam vontade de ver aquilo que não agrada a Deus. Um exemplo é a própria pornografia. Pornografia é um pecado. Algumas pessoas são viciadas em pornografia. E elas estão presas com os olhos naquilo que é pecado. Por quê? Elas sentem uma vontade, porque há um coração caído. E um coração caído tem diversas vontades, que às vezes não é a vontade de Deus, de quem nasceu de novo. Eu dei o exemplo da pornografia, mas poderia dar o exemplo da inveja. Inveja é eu olhar algo que não é meu e desejar a ponto de eu querer aquilo para mim. E não me contentar com a alegria da pessoa. Audição. A audição, ela está corrompida. Nós queremos ouvir coisas que são mentiras às vezes. Às vezes uma bajulação de ego. Não é gostoso ouvir uma bajulação de ego? Para a carne é. Ou ouvir tramas. Ouvir sobre a vida dos outros, né? Isso é a fofoca. E o tato, aqui no caso, seria nossas mãos se apressarem a fazer o mal. Então, nossos sentidos, eles estão caídos. Porque tudo caiu. Isso é a parte do corpo. Tá? Mas o corpo,
ele foi criado para glorificar a Deus. Qual que é o propósito do corpo? O propósito do corpo é o nosso movimento. Nós nos movimentamos, nós adoramos através do corpo. Imagine na igreja, como é que nós adoramos a Deus? Através do corpo, não é? Cantando, batendo palma, cantando porque a voz faz parte do corpo. O corpo é um instrumento de adoração ao Senhor. Pensando numa cosmovisão bíblica, que o trabalho, ele também é uma forma de adorar a Deus, nós trabalhamos com o nosso corpo. Ou seja, com o nosso corpo adoramos a Deus através do trabalho. Comentei a questão da pornografia. Agora, pensando, o sexo, ele é para a glória de Deus. E se a pessoa ela faz sexo com o seu cônjuge, né, o marido e mulher, dentro de um casamento, dentro de uma aliança com Deus, ele está glorificando a Deus através do sexo. O corpo, ele quando descansa, porque nós vimos na outra aula que Deus criou o descanso para o homem. Quando você dorme, você glorifica a Deus através do descanso. E eu vou mais além ainda. Deus criou o seu intestino, não criou? Quando você faz cocô, você está glorificando a Deus. Como assim? Deus criou o seu intestino para funcionar. Quando o seu intestino está funcionando, ele está glorificando a Deus, porque ele foi criado para aquilo que foi feito. Nós deixamos de glorificar a Deus com o nosso corpo quando nós usamos nosso corpo para aquilo que Deus não criou. Seja, principalmente, talvez para vícios no corpo. Vícios são ao contrário das virtudes. E nós entendemos que a tentação, ela vem através dos sentidos. Então, a tentação é o quê? Tentação, nós teremos a próxima aula sobre esse assunto, mas apenas uma relação com o corpo. Tentação é pecado? Não é pecado? Tentação são cartas sobre a mesa. Então Eva ouviu a serpente, audição. Eva viu a serpente, visão. Eva tocou no fruto, tato. Eva sentiu o aroma do fruto e provou, paladar. Você percebeu que o pecado de Eva envolveu todos os sentidos? E começou por qual, geralmente? Pela audição. Ela deu ouvidos a Satanás. Então, guarde os ouvidos e guarde os seus olhos. Se os seus olhos forem bons, o seu corpo será luz. Uma outra parte, né, o homem é a alma, que eu coloquei aqui. A alma, vamos classificar como uma parte psicológica, para fins didáticos, tá? É muito mais complexo do que isso. Mas ele é composta basicamente por mente, vontade e emoção. Mente, vontade e emoção. E olha que interessante, lembra que nossos desejos estão caídos? Como que é uma mente de alguém que não serve a Deus? É uma mente que não pensa coisas de Deus. É uma mente egoísta. O Deus de quem não serve a Deus é a si mesmo, é o ego. Ela pensa o que é melhor para ela mesma. Talvez ela fale assim, eu não faço nada de errado, eu não mato, eu não roubo, eu pago imposto de renda, eu pago PVA, pago PTU, eu dou carona para as pessoas, eu faço tudo certinho. Mas ela não adora a Deus. Ela vai para o inferno? Ela vai para o inferno. A mente dela, ela está voltada para a vida dela, para as obras comuns. Vontade. A vontade, se ela não tiver submetida à cruz, vai fazer coisas erradas. A tentação, ela cutuca a nossa vontade, que nem uma, sabe? A tentação é um alfinete nos cutucando na nossa área de fragilidade. Quando você cede à tentação, você está fazendo a sua vontade e não a vontade de Deus. E Jesus nos ensinou a orar. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Ou seja, deixou claro que é uma vontade de Deus. E a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. A nossa é ruim, imperfeita e desagradável nessa ordem. A nossa vontade nos leva para os caminhos do nosso coração. Enganoso é o coração do homem. O pior conselho que alguém pode dar para alguém,
para uma outra pessoa é: siga teu coração. É o pior conselho que você pode dar ou ouvir, porque o nosso coração ele é caído. E a emoção, as nossas emoções têm que estar submetidas a Cristo. Eu digo isso porque você vai se batizar, não é porque você está emocionado, mas é porque você está decidido. Você decidiu. E para você decidir, você entendeu, teve o entendimento do batismo. Você não está emocionado, veio no culto, aí começou a chorar, ficou emocionado. Não é emoção. Porque a emoção é passageira. Agora você pode estar chorando, daqui a pouco você pode estar sorrindo. As emoções são passageiras. As emoções refletem no que passa num coração e numa mente. Se o coração ele está enganoso, enganado, sem Deus, e se a mente está corrompida, como serão as emoções de uma pessoa assim? O Senhor deseja curar as suas emoções. O Senhor deseja te dar um novo coração. O Senhor deseja renovar a sua mente, colocar a mente de Cristo sobre a sua cabeça. Ele deseja te dar uma vontade nova. O coração, acima de tudo, guarde o teu coração. O coração é o centro da vontade, o centro da decisão. E o Senhor quer tirar o teu coração de pedra e colocar um coração de carne, um coração novo para você. Eu quero ler um versículo que tem aí no seu material, Gálatas 5,19. Diz: porque as obras da carne são manifestas, as quais são adultério, prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, acerca das quais vos declaro, como já vos disse, que quem comete tais coisas não herdarão o reino dos céus. Uau, que lista de coisas ruins, não é? Mas era o que nós fazíamos quando estávamos sem Jesus, porque nós não tínhamos entendimento. É o que muitas pessoas estão fazendo agora, porque não tem o entendimento que você está descobrindo agora nesse instante. E pode ver, todas essas obras da carne, elas começam nos nossos sentidos, mexem com as nossas emoções, nossa vontade, faz a nossa mente, iremos praticar isso com o nosso corpo. Então, adultério. Um adultério não começa do nada, começa com uma voz no seu ouvido, começa com um perfume diferente. E você tira os olhos da esposa ou do marido e coloca os olhos em outro lugar onde não deveria pôr. Assim como a prostituição, a impureza, a lascívia. A idolatria. A idolatria, não pense que é somente estátuas. Não pense que é somente algo, uma escultura. A idolatria é tudo que você coloca acima de Deus. Então, às vezes, o trabalho pode ser uma idolatria. O dinheiro pode ser uma idolatria. Onde nós acreditamos primeiro no dinheiro. Já ouviu aquela frase? Nossa, agora só resta orar. Poxa, que frase incrédula. A oração devia ser a primeira coisa e não a última opção. Mas tudo aquilo que nós colocamos antes, a fama, o poder, é idolatria. Que começa através dos nossos sentidos. Né? Nossa, nós só lemos coisas ruins, não é? Mas eu quero ler uma parte boa com você. Isso nós estamos no livro de Gálatas, tá? Eu quero ler com você o seguinte. Isso que nós lemos são as obras da carne. E fala que quem praticar as obras da carne não herdarão o reino de Deus. Quer dizer que não conseguirão ser ligados com Deus novamente e passar a vida eterna com Cristo. Pesado, não é? Sim, é muito pesado. Vamos ver o versículo aqui em seguida. Mas, uma conjunção adversativa aqui, ou seja, ela vai contrapor o que foi dito aqui anteriormente. O fruto do Espírito é, olha que profundo aqui, fala assim, as obras da carne são, olha só, plural, e aqui fala o fruto do Espírito é. Por quê? Porque é o Espírito que produz. As obras da carne são da nossa carne. O fruto é do Espírito. E esse Espírito é o Espírito com letra maiúscula, é o Espírito Santo. E fala que é como se o fruto do Espírito fosse uma tangerina com vários gominhos. E cada gominho é, olha aqui, amor, alegria, paz, paciência,
amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Os que pertencem a Cristo Jesus crucificaram a carne. Você crucificou a carne com suas paixões e seus desejos. Se vivemos pelo Espírito, andemos também pelo Espírito. Não sejamos presunçosos, provocando uns aos outros e tendo inveja uns dos outros. Ei, se você fazia alguma coisa que nós lemos aqui das obras da carne, agora você é uma nova criatura. Agora você vive em amor. Quem não tem Cristo não pode ter o amor verdadeiro. Quem não tem Cristo não tem a alegria verdadeira, que não é baseada em bens materiais. Quem não tem Cristo não tem paz, porque o mundo não conheceu a paz verdadeira. A paciência, a bondade, a fidelidade, o domínio próprio. O que é o domínio próprio? É dominar a sua vontade mediante a tentação, manter-se puro. Isso são promessas para aqueles que estão em Cristo Jesus. Então, o Senhor não nos deixou desamparado com o pecado de Adão. Jesus Cristo morreu por nós e o Espírito Santo veio sobre nós para que a nossa carne seja submetida à vontade de Deus. E a última parte aqui, lembrando que o homem era tripartido, não é? Corpo, alma e espírito. Vamos falar do espírito. O espírito é a parte mais profunda. O espírito é onde Deus se comunica com o homem, tá? Então pense assim que o Espírito de Deus, o Espírito Santo, toca o espírito do homem. Ok? Somente Deus pode tocar o espírito do homem. E isso vai sobre as emoções, sobre a vontade, e ele vai fazer algo com o corpo. Por exemplo, o Espírito Santo convence o homem do pecado. O Espírito vai no espírito do homem. Ele entende através da mente. Ele submete a sua vontade e com o seu corpo irá glorificar a Deus. Vamos ler juntos aqui. Romanos, está no seu material. Capítulo 7, versículo 22. Porque segundo o homem interior, tenho prazer na lei de Deus, mas vejo nos meus membros outra lei, que batalha contra a lei do meu entendimento e me prende debaixo da lei do pecado que está dos meus membros. O que o apóstolo Paulo está tentando falar aqui no livro de Romanos, inclusive, eu quero indicar para você o livro de Romanos. O livro de Romanos ele é um tratado teológico. O livro de Romanos, a carta do apóstolo Paulo aos Romanos, vai tratar justamente sobre esse curso que nós estamos dizendo. Vai falar sobre o que é ser uma nova criatura. Tá? E depois que você estudar os evangelhos, o livro de Romanos é a melhor carta para você estudar, para você poder ler justamente esse tipo de coisa que estamos discutindo agora. Essa lei do pecado que habita no corpo dele, que o apóstolo Paulo está dizendo, ele está falando da natureza adâmica, que força a vontade dele a um passado, mas ele entende que o homem interior dele está pronto. Né? O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Ele entende que ele tem que submeter essa carne todo dia perante Deus, para que a vontade de Deus seja feita. Romanos, mais 2 versículos de Romanos, um livro tão poderoso, um tratado teológico para a sua vida, 6:23. Pois o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus nosso Senhor. Romanos 8:1. Portanto, agora, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Quando nós falamos de carne aqui, estamos falando do corpo de uma maneira negativa, a vontade da carne, uma vontade que não é a vontade do Senhor. Quando falarmos dessa maneira, minha carne, né? Estamos falando dessa natureza adâmica, mas nenhuma condenação há sobre a sua vida. Ei, nenhuma condenação há sobre a sua vida agora, porque você está em Cristo Jesus. E quando Jesus morreu pelos seus pecados, nova criatura você é. As coisas velhas se passaram. Lembra as obras da carne? Aquilo é coisa do seu velho homem. Agora você é uma nova criatura. Agora o fruto do Espírito, paz, amor, amabilidade, bondade, domínio próprio, alegria, entre outros, está presente sobre a sua trajetória. Agora o seu corpo glorifica a Deus. Os seus olhos contemplam aquilo que ele se agrada. Agora as suas mãos fazem aquilo que agrada o Senhor. Agora você ouve coisas boas. Talvez você ouviu umas músicas e nada a ver. Umas músicas totalmente fora da palavra. Agora até a sua música mudou na sua casa. Agora aquilo, até o filme que você assistia mudou. Você assistia um tipo de filme. Agora, com Cristo, você não consegue assistir mais aquele tipo de filme.
Até o ambiente que você ia, agora você não consegue mais naquele outro ambiente que você ia, porque você é uma nova criatura, porque você é uma nova pessoa. A sua mente ocupava alguns pensamentos, agora pensamentos do alto, pensamentos do Cristo vêm sobre você. A sua vontade era uma, agora essa vontade é outra. E as suas emoções, eu não vou dizer que você não chora mais, eu não vou dizer que você não sente mais emoções. Não, você continua tendo as emoções, só que agora essas emoções estão protegidas pelo Senhor. As suas emoções estão na mão do Senhor. Então agora você está protegido, você não tem mais as emoções vulneráveis como eram talvez antes. Sabe, na verdade, alguém que está sem Jesus é que nem um terreno baldio. Sabe um terreno baldio? O que acontece com ele se não tiver uma cerca? Qualquer um joga lixo. Qualquer pessoa vai lá, joga um pneu, daqui a pouco aparece, né, um berço, daqui a pouco aparece garrafa PET, saco de lixo entulho, árvore. As pessoas fazem isso com o terreno baldio, não é? E se eu disser que um coração sem Jesus é como se fosse um terreno baldio? Qualquer cachorro vai lá, faz cocô, qualquer um entra no teu coração. Mas agora você é propriedade de Jesus Cristo. Não é qualquer um que tem acesso ao seu coração, porque você entregou o seu coração para Deus. Até né, uma paixão, né? Você talvez seja solteiro ou solteira, está tentando conhecer alguém, está no processo de conhecer alguém para o casamento. Agora até o seu coração você não entrega mais para o seu namorado, para essa pessoa que você ama. Você entregou seu coração para Deus. E se essa pessoa quiser namorar você, ela vai ter que conhecer a Deus, porque onde está o seu coração? No Senhor. Olha que coisa profunda. Você entrega as suas emoções para o Senhor. Você é uma nova criatura. E o Senhor não deseja somente salvar teu espírito e deixar a carne aí. Tipo assim, o espírito é bom e o corpo não presta, né? Ah, o corpo vai para o inferno, o corpo tem que queimar, né? Nada disso. O seu corpo glorifica a Deus, a sua alma glorifica a Deus, o seu espírito glorifica a Deus. O seu corpo, ele é muito precioso. O seu corpo, ele é templo do Espírito Santo. O Espírito Santo faz morada sobre você. O Espírito Santo mora em você. Então agora você vai cuidar do seu corpo. Ou seja, você vai ter uma alimentação saudável. Por quê? Porque isso glorifica a Deus. Você vai beber coisas saudáveis porque glorifica a Deus. Por que fumar é pecado? Fumar é pecado porque tem mais de 4.000 substâncias químicas, além da nicotina, que vai estragar o seu pulmão. Ou seja, é algo totalmente prejudicial para o seu corpo. E não tem uma quantidade mínima que você possa fumar que não vai prejudicar o seu corpo. Fumar é pecado porque destrói o corpo que Deus criou. Da mesma forma que beber Coca-Cola demais é pecado. Imagine beber 2 litros de Coca-Cola, 3 litros, está estragando o seu corpo. Não é verdade? Assim como comer demais é pecado. Assim como a temperança, que é um fruto do Espírito também. O domínio próprio é um fruto do Espírito também. Quando você está com Cristo agora, o seu corpo não é o corpo que está por aí na sarjeta caído. É um corpo que está bem cuidado. Você sabe o valor do descanso, agora você dorme melhor. Aos seus amados dá enquanto dorme, é um versículo. O Senhor lhe protege o seu sono. A sua alma é uma alma guardada no Senhor. O seu espírito é um espírito guardado do Senhor. Você é como se fosse um jardim particular, um jardim do Éden particular. Então, nós somos tripartidos aqui de uma maneira didática, mas de maneira una, nós entregamos nosso corpo a Deus. Assim como Deus é 3 e um só, Pai, Filho e Espírito Santo, nós também somos um só, corpo, alma e espírito. Entregamos esse corpo, alma e espírito para o Senhor de uma maneira plena, de uma maneira completa. Enfim, você é uma nova criatura. O ambiente que você estava no passado não é o ambiente que você está agora. E vida em abundância o Senhor tem sobre a sua vida. O Senhor deseja mudar os seus relacionamentos. O Senhor deseja mudar os seus ambientes. O Senhor deseja que cada dia mais você seja parecido com Ele. Quanto mais você contempla Deus, mais você fica parecido com Ele. A semelhança de Jesus. Enfim, que preciosidade, não é mesmo? Eu espero que você continue buscando ao Senhor no seu secreto e anseio verdadeiramente que o Espírito Santo continue falando ao seu coração durante essa semana, durante esse mês,
até a data que você descerá às águas. Deus te abençoe.